Sejam todos bem-vindos, alunos e professores da Escola Dominical. Eu sou Wesley Silva e você está na Rádio Gênesis 37. Sejam todos bem-vindos, alunos e professores. Vocês que estão aqui, eu acredito que são amantes da Escola Dominical. E nós aqui da Rádio Gênesis 37 estamos com um programa aqui adicionando a EBD para você que gosta dos comentários da lição. É bom você também, professor, ouvir os comentários e estudar bem a lição para você chegar bem preparado na hora de passar a lição na sua classe. Fica conosco até o final desse vídeo, nos acompanha e deixa também o seu comentário aí embaixo. Isso vai nos ajudar bastante. Aproveita também e deixa o seu like para nos ajudar a crescer no canal e se inscreve. E hoje vamos estar passando aqui a lição do dia 20 de novembro de 2022, com o tema O Bom Pastor e os Pastores Infiéis, lição de número 8. O textuário diz: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. A verdade prática diz: as Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Então, meus irmãos, podemos ver aqui que vai ser uma lição em que vamos falar muito sobre os pastores, mais especificamente os bons pastores e os maus pastores. A palavra-chave da nossa lição hoje é pastor. E a introdução que diz: o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis, Deus como o futuro bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como o pastor de Deus. Vamos ver aqui 4 pontos em que o profeta Ezequiel, no seu capítulo 34, ele destaca sobre os bons pastores, os maus pastores, Deus como o nosso próprio pastor e o Messias, que é o pastor, como o pastor de Deus. O primeiro tópico fala sobre o rebanho. Nós precisamos, primeiramente, antes de entender sobre os bons pastores e os maus pastores, precisamos entender sobre as ovelhas, entender a sua natureza, como que elas agem, para que possamos entender como é feita essa comparação. Nós somos o rebanho de Deus, nós somos ovelha de Deus e Deus é o nosso pastor. Mas precisamos entender qual o significado, por que somos comparados com ovelhas de Deus. Nós somos o rebanho de Deus. Primeiro ponto diz assim: ovelha é a fêmea do carneiro, e o cordeiro é o filho do carneiro até 1 ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal, que está em João, capítulo 2, versículo 14. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. A natureza da ovelha e a sua relação com o ser humano resultam em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Meus irmãos, viemos entender essa referência aqui em João, capítulo 2, versículo 14. No Novo Testamento, a expressão ovelha, a palavra ovelha, ela é citada 74 vezes, mas apenas uma vez na sua forma literal, como o animal, a ovelha. Ali em João capítulo 2, versículo 14, vai falar quando Jesus ele entra no templo e vê que estavam comercializando, vendendo animais, e ele fala a referência das ovelhas que estavam sendo vendidas e compradas ali no templo. Essa é a única referência em que fala da sua forma literal sobre o animal ovelha.
das outras formas que são faladas no Novo Testamento, não é da sua forma literal, mas simbólicas. E aqui diz que a natureza das ovelhas, ela é um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. Por isso, muitas das vezes, somos comparados com ovelhas. Porque é um animal dócil, é um animal que traz a presença de Deus ali em forma de sacrifício e redenção. E diz aqui mais no final: o ser humano, a relação com o ser humano resulta em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. O segundo ponto fala sobre a natureza das ovelhas. As ovelhas são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Uma ovelha virada de costas, com as patas para cima, não consegue se levantar, e além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la. Pois, necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenções continuadas de dia e de noite. Sobre muitos aspectos, o rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores e de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Então, meus queridos, vejam aqui algumas outras características das ovelhas. As ovelhas são animais indefesos, medrosos, que se assustam facilmente e que se dispersam rápido. Você já deve ter imaginado nesse momento aí a igreja, né? Ou até mesmo algum outro ambiente que você conheça, em que as pessoas, os seres humanos, eles têm a tendência de, quando algo que seja novo, algo em que eles não conhecem, eles se sentem indefesos, eles sentem medo e rapidamente se dispersam. Assim como as ovelhas, o ser humano também precisa de cuidados. É por isso que Deus instituiu pastores para cuidar das ovelhas. Aqui diz assim: tornam-se presas fáceis de predadores. E além dos predadores também, existem insetos e parasitas. Se nós formos pesquisar, existe um parasita nas ovelhas chamado a mosca da cabeça. Essas moscas, elas pousam na cabeça das ovelhas e colocam suas larvas no nariz das ovelhas. O nariz úmido faz com que prolifere essa larva e ela crie uma doença em que ela fica muito mal, ela começa a adoecer, e além desses, existem outros mais. Se nós formos olhar a fragilidade que é a ovelha, é mais uma comparação com o ser humano, porque nós somos fracos, nós somos falhos, e nós precisamos diariamente do nosso pastor e também da presença, da proteção de Deus como nosso pastor na nossa vida. Sem Deus, sem o nosso pastor, sem alguém para nos guiar na palavra do Senhor, nós somos indefesos mediante aos predadores, mediante as coisas que existem no mundo. O terceiro ponto vai falar sobre o rebanho. Diz assim: o povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho, além do sentido próprio do termo, figuradamente. Rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isso vale também para a igreja do Novo Testamento. E diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor. Podemos ver aqui que o sentido da palavra rebanho é aplicado a Israel, porque ele tinha um pacto com Deus. O povo de Israel era seu rebanho, ele tinha uma aliança, era povo seu. Então era comparado essa questão do relacionamento pactual. Deus era o seu pastor e Israel eram ovelhas do seu pasto, eram seu rebanho.
E muitas vezes Israel, pelos maus pastores, os reis, que vamos ver daqui a pouco sobre a questão civil e religiosa, os reis também, eles deveriam cuidar das ovelhas, deveriam cuidar do povo de Israel. Mas haviam reis e haviam alguns sacerdotes, alguns dos principais ali, que não cuidavam das suas ovelhas. Muito pelo contrário. E isso, meus irmãos, faziam com que diversas vezes o povo de Israel fosse visto como ovelhas sem pastor. Diz assim o comentarista da lição. Diz pra gente aí o que você está achando aqui da lição. Deixa o seu comentário aí abaixo. Deixa o seu gostei também, seu joinha, que vai ajudar a crescer o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar nas suas redes sociais. Vamos ao quarto ponto, que fala sobre os pastores. Vamos ler uma referência em Jeremias, capítulo 23, e o verso 1. Mas antes vamos ler a lição que diz assim. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como em Jeremias 23 e versículo 1 ao 5, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversos aspectos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com um único objetivo: desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Está escrito assim em Jeremias capítulo 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então, o que significa? O que quer dizer? Como já foi dito, existiam reis e algumas autoridades na época em que não cuidavam do povo. Eles muitas das vezes faziam com que o povo pecasse contra o Senhor. E hoje também existe alguns pastores que, por falta até um pouco de sabedoria, acabam doutrinando a igreja errado. Porém, isso confunde, porque existem inúmeros pastores que são abençoados, que guiam a sua igreja, que oram pela igreja, ora pelo povo de Deus. E as pessoas hoje, os estranhos cristianismos bíblicos, eles buscam nessa mensagem de Jeremias 23 e o versículo 1 como um argumento para dizer que os pastores não são bons pastores. Mas isso é uma visão equivocada. Isso são pessoas que usam uma visão de modo geral. E não é assim que acontece. Não é assim na nossa realidade. Existem muitos pastores, homens de Deus, que guiam as ovelhas no caminho certo, que é a palavra do Senhor. Amém? Continuando aqui na nossa lição, vamos para o ponto 2, que vai falar sobre os pastores infiéis. Nos tópicos temos aqui o pastor de ovelhas, o que os governantes faziam e o que os governantes não faziam. E por fim, as ovelhas dispersas. No ponto 1 vai falar sobre o pastor de ovelhas, que diz assim: a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido escrito da palavra. Mas os líderes de Israel contemporâneos de Ezequiel se desviaram de suas funções. Lucas, no seu capítulo 15, versículo 4,
ao versículo 6, vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, dizendo assim que quem é o homem que, perdendo uma de suas ovelhas, não deixará as 99 no aprisco e não irá atrás buscar a sua ovelha. Assim também eu faço uma comparação nos dias de hoje. Quem é o pastor que hoje, sabendo que perdendo uma de suas ovelhas no deserto, não irá deixar as 99 no aprisco e irá buscá-la? Esse é o bom pastor. Esse é o pastor que dá vida para as suas ovelhas. A lição vai dizer aqui que Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido escrito da palavra. Eles eram pastores de ovelhas. Davi pastoreava as ovelhas no campo, as ovelhas de seu pai. Moisés pastoreou por 40 anos as ovelhas de seu sogro Jetro. E eles sentiram na pele o que é cuidar das ovelhas. Vou abrir aqui entre aspas um comentário que hoje muitos pastores deveriam saber, e eu creio que sabem disso. Moisés e Davi tiveram experiência da forma literal a cuidar de ovelhas, bem sabendo que ovelhas é um bicho teimoso. Ovelha é um bicho difícil de cuidar. Ele é dócil, ele é medroso, se assusta fácil, se dispersa, tem muitos predadores. Porém, Davi e Moisés passaram pela escola do Senhor para poder cuidar do povo de Israel. Assim como era difícil cuidar das ovelhas, o animal, também foi muito difícil cuidar do povo de Israel. Isso foi um ensino, um aprendizado para esses dois homens de Deus para cuidar do rebanho do Senhor. O segundo ponto que fala sobre o que os governantes faziam. Cuidavam de si mesmos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos: proteger o povo e promover as condições para o bem espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica: comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas, para designar a exploração e abuso de autoridade. Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir suas necessidades. Antes, cuidavam de si mesmos. Eu queria abrir aqui um parêntese para explicar mais a fundo essa questão. Pois ali os maus pastores, na época do exílio, o povo foi disperso. Uma parte foi para o cativeiro, a outra parte ficou na cidade de Jerusalém, em Judá. As cidades ficaram desoladas. Porém, cada um passou a cuidar de si mesmo. Essas autoridades, os reis da época, eles, após esse período do exílio, eles passaram a cuidar de si próprios. Aqui como diz: comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Aqui o profeta Ezequiel fala de uma forma simbólica para expressar a exploração e o abuso de autoridade. Eles não queriam saber do povo, do bem-estar do povo. Eles queriam saber do bem-estar próprio. Eles já não cuidavam mais das ovelhas. Eles não tinham mais o zelo, porque, como já foi falado na lição, as ovelhas precisam de cuidados diários, de dia e de noite. E aqui, eles queriam saber de si mesmos. Não tinham mais aquele amor pelas ovelhas. E o profeta Ezequiel, ele fala de uma forma figurada, para demonstrar
o abuso da autoridade que eles tinham. Muitas das vezes eles usavam do seu poder para confundir as ovelhas. Às vezes, pela sua posição, pela sua autoridade que ele tinha, como talvez um sacerdote ou alguma outra autoridade religiosa de Israel, usavam dessa autoridade para requerer coisas dos outros, para se engrandecer a si mesmos. E assim supriam suas próprias necessidades e cuidavam de si mesmos. E o verdadeiro pastor, o verdadeiro cuidador de ovelhas, como já foi dito, ele cuida das suas ovelhas, ele dá a vida por elas, ele vai visitar, ele busca. Vamos ver isso aqui mais à frente, para que possamos entender melhor sobre os cuidados da ovelha. Vamos falar agora sobre o que os governantes não faziam. E diz assim: não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas, perdidas, precisavam de cuidados especiais. Mas a realidade era diferente. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer a perdida, e não a buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. Então, meus queridos, o terceiro ponto vai falar sobre o que esses pastores infiéis eles não faziam, que era cuidar das ovelhas, pois as ovelhas são fracas, as ovelhas ficam doentes, as ovelhas ficam desgarradas, perdidas e necessitam de cuidados especiais. Ezequiel ele fala de uma forma metafórica, uma forma de simbologia, para que possamos entender quão deplorável estava a situação de Israel e Judá naquela época do exílio. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você nesse momento. Como você acha que está sendo o nosso governo hoje? O governo atual? Será que é um governo em que tem zelado pelas nossas doutrinas? Vocês acham que de agora para frente, de agora em diante, vamos ter boas autoridades, bons governantes que nos ajudem na palavra do Senhor, que governem mediante a vontade de Deus? Deixe aí nos comentários a sua opinião. As ovelhas dispersam. Próximo ponto, o tópico 4, que fala assim: Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do 10º, no 10º mês, aos 5 do mês. Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C. Antes que possamos explicar esse tópico, você precisa entender algumas palavras aqui citadas, que vai falar sobre a diáspora e sobre a notícia dessa derrocada. Diáspora foi a dispersão dos judeus, a dispersão do povo de Israel pelo mundo. E a derrocada, que significa a destruição de Jerusalém. Derrocada significa demolição, destruição, queda. Isso é o sentido da palavra.
essa mensagem, esse oráculo divino que Ezequiel recebe para a casa de Judá, ela não é só uma mensagem dirigida a Judá. Ela foi uma mensagem falando sobre os maus pastores, mas era uma mensagem dirigida a todo o povo de Israel. Por que eu digo a todo o povo de Israel? Porque haviam povos de Israel que haviam sido dispersos pelos assírios, o povo que estava cativo na Babilônia, até mesmo o povo que estava ainda nas cidades de Judá e Jerusalém, antes da queda e depois da queda da cidade santa. Então essa era uma mensagem voltada para todo o povo de Israel, não apenas para aqueles que estavam no exílio, ou somente para aqueles que estavam ainda em Judá, mas sim para todo o povo de Israel. Vamos agora para o próximo ponto, que vai falar, no terceiro ponto da lição, que vai falar sobre o bom pastor, que diz assim: o próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23 e o discurso de Jesus com o bom pastor, em João capítulo 10, versículos 7 ao 18. Deixando isso muito claro. O primeiro ponto diz: a reação divina contra os maus pastores. Vai estar lá no nosso texto bíblico em classe de hoje, vai estar no versículo 10 e versículo 12. Diz assim a lição: eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Jeremias, no seu capítulo 23, versículo 2, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então aqui Deus, ele diz que ele mesmo cuidaria das ovelhas dispersas, e ele castigaria os maus pastores a quem ele tinha instituído para cuidar. Diz mais assim: Deus promete buscar as ovelhas dispersas em todas as partes do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos dele. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igreja. A promessa está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. A promessa era para um futuro distante. Então, quando Deus fala: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentará com ciência e inteligência. Essa mensagem não é dirigida diretamente a Jesus, o Messias. Essa era uma promessa distante, de um futuro bem mais distante, que se encontra hoje nos dias atuais, que seriam os nossos pastores. Diz assim: líderes e governantes segundo os ideais de Davi. Ou então podemos dizer, homens segundo o coração de Deus. Vemos hoje um avivamento em que pastores, eles são levados a buscar mais a presença do Senhor. Hoje nós vemos homens que estão orando, jejuando, buscando as suas ovelhas, assim como foi prometido pelo Senhor, lá em Jeremias capítulo 23 e o verso 2. Segundo ponto que fala: Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas. Pois
que assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma, o Senhor Jesus estará congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. Todas as profecias do Antigo Testamento se convertem para o Messias. Então podemos ver aqui que é promessa, é palavra do Senhor. Diz que Javé, que Deus vai trazer de todas as nações os judeus dispersos. Um dia, não muito longe, acredito eu que muito breve, todos os judeus que estão dispersos retornarão, porque está na palavra do Senhor. E isso você já pode ver em notícias dos jornais, que os judeus estão retornando, estão voltando para a sua nação. E diz mais aqui que Jesus está congregado de todas as nações e as ovelhas para o seu redil. Podemos ver aqui que as profecias do Antigo Testamento, elas convergem, elas se voltam para o Messias, que é Jesus. Vamos entender agora o terceiro ponto, que fala assim: o pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi, enfrentando um leão e um urso. Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas entrega de acordo com a vontade do Pai. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores falsos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras. Deus sabe cuidar dos seus servos. É dever nosso orar por eles. Então, meus queridos e amados irmãos, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. É aquele que cuida, é aquele que busca, é aquele que sara, que trata as feridas das suas ovelhas. É fácil ser pastor? O que você acha? Você acha que ser pastor é simplesmente dirigir uma igreja? Comenta aí, deixa nos comentários aí a sua opinião. Nós queremos saber e vamos até comentar também contigo, com vocês aí que estão deixando seus comentários. Vamos interagir. É muito bom que vocês comentem, que vocês interajam conosco. Então, não é só cuidar de uma igreja, não é só ir lá e pregar a palavra e você já é um pastor. O pastor, ele ora pelas madrugadas pelas suas ovelhas. Ele busca, ele cuida, ele precisa tratar, ele precisa sarar as ovelhas. Ele precisa estar sempre perto. Para quem acha que ser pastor é fácil, precisa sentir na pele, precisa conviver do lado de um pastor para entender as dificuldades, as necessidades e as limitações que eles têm. Por isso, devemos orar pelos nossos líderes. Devemos buscar em Deus, em oração, pedindo fortalecimento, pedindo força para os nossos líderes, para os nossos governantes, para os nossos pastores, para que Deus dê sabedoria, que Deus dê força e ânimo, para que eles possam nos guiar na palavra do Senhor. E a conclusão que diz assim: o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas, e por essa razão Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas umas nas outras para marcar território, e que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competições entre as ovelhas. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus.
Então, como nós, como ovelhas do seu pasto, Deus, o nosso pastor, que nós devemos buscar estar sempre próximos a Deus. Nós devemos estar sempre próximos ao nosso Senhor, que é nosso pastor. Devemos amar os nossos irmãos. Devemos não entrar em competições, mas sim nós devemos ajudar uns aos outros na igreja. Nós devemos ser ovelhas do pasto do Senhor e fazer juntos a obra de Deus. Amém? Essa foi a lição de hoje, lição de número 8. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Vai ajudar muito a contribuir ao nosso canal. Vai fazer com que o YouTube mostre para mais pessoas. Se você também ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos deixar aqui embaixo o link do nosso Instagram também, para você estar sempre recebendo notificações de vídeos novos. Vamos deixar aqui também o link do nosso Facebook, para que você possa estar assistindo lives ao vivo da nossa rádio, que é a Rádio Gênesis Evangelizando Nações. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.